Programa VIP, oferecimento Origami Buffet. Parabéns pra você, é no Origami Buffet. 3627-4080. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Farmácia Unimed, aqui o preço é o maior barato sempre. Cliquevoe.com, quer voar? Então clique voe. E promoção Luxo em Dobro Óticas Diniz. Compre Chanel ou Prada e ganhe um Vogue. Óticas Diniz, para você ver 2 vezes mais feliz. Olá, boa tarde. Hoje, aqui no VIP, o assunto é o ronco. E para falar sobre isso, eu estou recebendo a doutora Estela Mares Regis Negro, ela que é cirurgiã dentista, especialista em odontologia do sono e também reabilitação oral. Doutora, o ronco, ele não é somente dos homens, as mulheres também roncam. Sim, na realidade, hoje não existe mais somente homens que roncam, né? Mulheres também roncam devido a quê? Principalmente os homens, a partir de pesquisas americanas, nacionais, elas falam que 30% dos homens, a partir de 30 anos de idade, já começam a ter o ronco. E as mulheres, a partir de quanto? 45 anos, a maioria, devido ao quê? Entrada na menopausa. Então, a parte hormonal é ligada muito a isso, a parte de quê? Circunferência de pescoço, circunferência abdominal, a pessoa com excesso de peso, às vezes a parte o que não é somente de gordura, às vezes é a parte o que estrutura óssea, que tem uma retrusão mandibular, uma mandíbula para trás, que ocorre o que a falta de espaço da língua. Ocorrendo a falta de espaço dessa língua, o que ocorre? Ele vai para trás. Ocorre o bloqueio da parte da orofaringe, que é onde ocorre a passagem do ar para os pulmões, que nós necessitamos para quê? Para ter uma vida boa, respirar, para ter um corpo humano bem adequado. Roncar, então, não é normal. A criança que ronca também tem problema? Tem. Hoje em dia, ronco não é normal para ninguém. Tá? Desde criança, às vezes a pessoa fala, antigamente, né, era comentado, a pessoa dormiu tão bem que até roncou. Hoje em dia não, o ronco já é característico de um distúrbio, né, que você tem que ser o quê? Procurar algum tipo de tratamento, diagnosticar se é somente o ronco ou se vem acompanhado também da doença que é a apneia do sono. A criança tá roncando? Não é normal, pode ter algum bloqueio e esse bloqueio nas crianças, às vezes o que acontece? Ela é simples, o tratamento é às vezes cirúrgico, remoção de amígdala, remoção de adenoide, tudo isso tem que ser bem diagnosticado e bem estudado, procurar um profissional realmente qualificado e aí resolver o problema dessa criança. E também o que acontece? A gente tem que ver o paciente como um todo. Então, a gente não vê o paciente somente com o que ele tem hoje, o que é o ronco. Então, os sinais, sintomas são diferentes. Em crianças, muitas crianças são detectadas déficit de aprendizado, pessoas que têm irritabilidade, tudo, e na realidade não é, são crianças irritadas, são crianças que não dormiram e aí ela tem esse problema de quê? De ficar mais estressada, mais agitadas. Então tem que prestar atenção se a criança está roncando de noite. Com certeza, a criança roncou, não é normal. Tem algum bloqueio, tem alguma coisa que está atrapalhando, como nós também adultos, se roncar também não é normal, porque pode estar escondido que é a doença, que é a apneia do sono, que é uma doença grave, considerado já a doença, e pode até chegar à morte. A pessoa pode morrer durante a noite por causa da apneia. Isso, antigamente, né, como não tinha muitos estudos, o que falava? Fulano morreu dormindo, igual um passarinho, né? Mas na realidade ele morreu o quê? Devido a uma apneia, falta do ar, o ar não foi para os pulmões, não vai para o cérebro e dá um ataque cardíaco, dá algum problema que ocorre o quê? A morte e a pessoa vem a falecer durante o sono. Por causa da apneia. Vamos explicar aqui, você trouxe uma peça aqui, para a pessoa que está em casa entender, o que provoca o ronco? O ronco, na realidade, o que acontece? Ocorre nessa parte da orofaringe, né? Essa parte da orofaringe, que é uma região estreita, que é a parte do quê? Da língua, estruturas moles. Quando nós dormimos, ocorre o relaxamento total da musculatura. Ocorrendo o relaxamento total da musculatura, relaxa também a língua, relaxa o palato, relaxa todas as estruturas moles. Ocorrendo o quê? O maior bloqueio para quem tem esse problema de quê? De estreitamento e falta de espaço
para ocupação da língua, do palato, dessas estruturas moles. Você como dentista, você trabalha com aparelhos nacionais e aparelhos importados. O que esse aparelho faz para eliminar o ronco? Como eu expliquei, o que seria? Ocorre a língua, ela relaxa e ocorre o bloqueio da região da orofaringe. Então, o que vai ser feito? Nós levamos a mandíbula para frente, para quê? Trazendo com isso a par das estruturas moles que são relaxadas e ocorre esse bloqueio. Então, levando as estruturas para frente, levando a mandíbula para frente, o que ocorre? Libera a passagem do ar, a pessoa para de roncar e para de ter apneia. Tem que fazer estudos, planejamentos, para depois resolver o quê? Fazer e tudo gradativamente. Fazer aos poucos e sempre em conjunto também com a polissonografia, que é o antes e depois a polissonografia final, para ver se realmente o resultado foi comprovado. A polissonografia, para você que não conhece, é feita em uma clínica, em Cuiabá nós temos duas, não é? Isso. Os planos de saúde hoje cobrem essa polissonografia, você dorme lá na clínica, eles te colocam vários eletrodos, né? Você dorme plugado e eles registram durante toda a noite o que aconteceu com o seu sono. Vamos mostrar os aparelhos que você tem à disposição? Nós temos o aparelho, tá? Esse aqui é um tipo de aparelho, que é um aparelho nacional. Tá? Todos os aparelhos não são feitos aqui em Cuiabá, eu faço sempre com os laboratórios que já foram aprovados pela Associação Americana e também a Associação Brasileira do Sono. Então eu sempre busco o quê? Qualidade. Por quê? Aparelho não cura. Nenhum tipo de tratamento vai curar o ronco e o sono, a apneia. Ele vai tratar. Então eu falo muito para os pacientes que é estilo óculos. Você detectou que tem um problema de vista, o que você vai fazer? Vai usar o óculos. Quer enxergar? Utiliza o óculos. O aparelho é a mesma coisa. Você detectou só vai melhorar a sua qualidade de vida. Vai resolver o seu problema de apneia e de ronco. Só que você vai ter que usar... Pode morrer de outra coisa, de apneia não vai morrer. A apneia não vai morrer, sendo que vai ser sempre monitorado e feita a polissonografia para realmente ver. Porque o ronco é detectado pelo parceiro. Como você falou, muitos casais às vezes separam devido ao problema de ronco, né? Muitas pessoas... Tem uns que ficam muito roxos, né? Porque levam cada cotovelada. Fica. E a mulher também, o que acontece? A pessoa que ronca não dorme direito. E a pessoa que está, o parceiro, também não dorme direito. Por quê? Porque acorda toda hora, pensa que o parceiro vai morrer. No outro dia estamos dois estressados e que ainda quebra o pau. Totalmente. Os sintomas, né, da apneia, o que seria? A irritabilidade, obesidade, hipertensão, diabetes, acorda cansado, a pessoa não dorme direito, sonolência durante o dia, distúrbios sexuais. Muitos pacientes chegam que falam, olha, meu casamento tá feio, porque eu não tenho vontade de nada. Então, tudo isso, perda de memória, eu tô esquecendo as coisas, eu leio uma coisa, daqui a pouco eu já esqueci. Então, tudo isso é o quê? A falta de relaxamento do quê? Do cérebro, de toda a musculatura. Então, você tendo uma boa qualidade de sono, com certeza você vai ter uma boa qualidade de vida também. Você mostrou o aparelho nacional e você tem um aparelho importado, esse americano, que ele pode ser o quê? Remoldável. Então, se o paciente tem um problema, eu estou fazendo tratamento odontológico, estou fazendo tratamento de implante. Ou então a grande diferença desse material aqui, esse aqui é o nacional. Certo. Esse que está na sua mão é o americano. Certo. A grande diferença desses aparelhos é que esse aqui fez uma vez, se você tiver qualquer outro tipo de problema, você tem que fazer outro aparelho. Outro aparelho. Esse aqui não, esse material ele é remoldável. Ele é remoldável. Você não perde o aparelho. Não perde o aparelho. Então, o que acontece? A vida útil dele é muito maior. Sem contar o quê? Se você me perguntar qual dos dois vai te dar o resultado, os dois te dão o resultado. Os dois fazem o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Os dois são aprovados pela Associação Americana e Brasileira do Sono, tá? Só que existe o que? O conforto. Tem uns que tem um conforto melhor,
tem uma duração melhor, tem outros que esse aqui ele tem o próprio paciente que faz sua ativação, como eu falei, como a gente leva a mandíbula para frente, nós não podemos levar totalmente por causa da musculatura e de articulação. Então, projeta-se a mandíbula para frente. Tudo com estudos gradativamente. Só que nós vamos fazendo como? A ativação, ela é gradual, para evitar dores e lesões. Quando você fala ativação, é essa chavinha que você usa aí? Isso, nesse caso é feito o quê? Ativação dentro do aparelho. O próprio paciente que faz a ativação, gira a chavinha, tá? As ativações são mínimas, é milímetros, mas tudo isso é gradativo e já dá resultado. Esse aparelho ele trava, a pessoa dorme de boca fechada. Todos os aparelhos, como a mandíbula tem que levar para frente, todos os aparelhos ele vai ter que ser o quê? A boca tem que estar fechada. Por isso que ele é somente para dormir. Por que ele é travado? Se tiver solto, não vai fazer função nenhuma. A mandíbula retorna para sua posição normal. Agora, ela mantendo a mandíbula para frente, o que faz? Ela leva a mandíbula para frente, libera a passagem do ar, o ar entra, passa normalmente, você tem uma noite de sono, não tem um ronco, não tem apneia e a qualidade de vida e os sintomas são totalmente removidos. Essa peça aqui é o quê? Esse aqui é um outro tipo que somente esse americano tem e ele serve para quê? Com estudos, científicos, pode ocorrer o quê? Às vezes alterações de oclusão. Então muitos pacientes às vezes nem percebem da mudança da oclusão, mas às vezes ocorre. Então esse aparelho é colocado na boca, 10 minutinhos somente de manhã, não vai precisar usar o dia inteiro, tá? É só na hora que acordar, coloca o aparelho, fica um pouco, para o quê? Para retornar, porque esse aqui é um registro da sua mordida normal. Retorna a sua posição normal e o que ocorre? Você vai evitar de dores, evitar de alterações de oclusão, de tudo. Somente esse aparelho que tem. E os outros, como que eu faço? Esse aqui não tem, nacional nenhum não tem. outro, mundialmente nenhum outro tem, somente esse americano. Mas aí tem o quê? Faz o quê? Exercício? Aí faz exercício, leva a mandíbula, abre, fecha, engole, vai para um lado, para o outro, para poder o quê? Retornar na sua posição normal que você tem. A minha pergunta é a seguinte, você já deve ter vários pacientes em tratamento, o resultado? O resultado é excelente, imediato. Eu tenho vários pacientes que nessa ativação que eu falo, que é 50% que a gente já começa antes de fazer a ativação gradual, eu tenho pacientes que na primeira, nessas 50%, já resolve o seu problema. Geralmente em uma semana você garante que a pessoa para de roncar. Não, o que eu falo para você e falo para o paciente, existe o quê? Cada paciente é um paciente, então caso. Não podemos generalizar e falar que todo mundo pôs e já resolveu. Mas a maioria? Eu tenho vários que o quê? Que já resolve no primeiro dia, dormiu, já resolveu, não ronca mais, não precisa nem fazer mais ativação. E outros, mas o tratamento em si, o aparelho, ele o quê? Em torno de um mês, para quem tem uma apneia mais moderada, tudo, em torno de um mês já resolve. Uma apneia avançada, a primeira indicação realmente é o CPAP, que é a máscara de oxigênio. Para fechar, custa caro esse tratamento? Não é um absurdo, não é caro e não é nada impossível. Então tudo o que existe a possibilidade de uma melhora, de uma cura para a pessoa que ter uma qualidade de vida tanto pessoal quanto em comunidades para poder dormir com alguém. Eu tenho muitos pacientes que evitam até de viajar porque dorme junto com outras pessoas e ninguém quer ficar no seu quarto. Voo internacional, por exemplo, de 10, 12 horas. Não tem como colocar uma tomada com CPAP. Então utiliza o aparelho, muitos pacientes utilizam sem problema nenhum, tem o seu voo tranquilo, tem a sua noite, descansa e por um bom dia, para você poder realizar os seus trabalhos diurnos. Bom, os contatos da doutora Estela Maris estão aí no seu vídeo. Você tem um site inclusive, né? Tem um site que pode entrar em contato, que lá explica também a parte do ronco, a apneia, a localização, onde nós ficamos, Para o quê? Para sempre trazer o conforto, a qualidade para o paciente. Para fechar, você ronca? Não, graças a Deus não, mas já tratei de muitas pessoas que roncam, e eu até comecei mesmo o tratamento porque teve casos que na família de pessoas que não
não sabia o que era, muitas dores de cabeça, e aí foi para São Paulo e resolveu através do aparelho intraoral. Então, o que acontece? Muitos problemas que às vezes são, a pessoa acha que pode ser uma outra coisa e pode ser realmente muito bem tratado e não causar outros problemas a mais, tá certo? Começa tudo pelo método TBC. Tira a bunda da cadeira e vai procurar ajuda. Isso, esse é o principal de tudo para todos nós. Porque hoje em dia não adianta a gente viver muitos anos. A gente tem que viver bem, com qualidade. Então, para isso, existem meios e que a pessoa, com certeza, ela pode ser realizada e tem que ser muito bem diagnosticado e tem que procurar realmente uma ajuda de pessoas especialistas que têm a certificação para poder resolver o seu problema. Bom, a você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência e espero você domingo em nossa edição especial às 10 horas da manhã. Até lá, tchau. Programa VIP, oferecimento Origami Buffet. Parabéns pra você, é no Origami Buffet. 3627-4080. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Farmácia Unimed, aqui o preço é o maior barato sempre. Cliquevoe.com, quer voar? Então clique voe. E promoção Luxo em Dobro Óticas Diniz. Compre Chanel ou Prada e ganhe um Vogue. Óticas Diniz, para você ver 2 vezes mais feliz.